Cara, alguns lutadores são simplesmente diferentes, sabe? Você olha para eles e vê algo primal. Algo que o mundo moderno tentou lixar, mas ainda está lá, cru e sem filtros. Essa é a primeira coisa que vem à mente quando se fala sobre Gilbert Yvel. Esse cara era um highlight reel, ambulante, violência incrível e controvérsia inacreditável. Ele era uma força da natureza, um furacão em forma humana. Nocautearia nos primeiros 30 segundos ou se esgotaria no processo. Você não conseguia desviar o olhar. Kickboxer holandês, especialista em Muay Thai, veia de maldade a perder de vista. Entrou no velho oeste do início do MMA e virou lenda, pelos motivos certos e errados. Esta não é só uma história sobre vitórias e derrotas. Ele parecia lutar contra algo maior que o adversário, o árbitro, as regras, o próprio esporte. Gilbert o Furacão Yvel. O nome já diz tudo. No auge, um dos strikers mais aterrorizantes com luvas de 4 onças. Seus chutes podiam derrubar um jequitibá. Seus socos eram como ser atingido por um carro. O caos que o tornava letal também era sua maior fraqueza. Um pioneiro, um homem selvagem, um personagem inesquecível. Para entender o impacto, volte no tempo. Final dos anos 90, início dos anos 2000. MMA era underground, maluco. Não na ESPN. Em fitas VHS granuladas que você trocava. Nesses dias, caras como Yvel eram reis. Monstros de terras estrangeiras sussurrados. Rings, Holanda. Pride, FC, Japão, UFC. Um cartel cheio da realeza do MMA e lutadores casca-grossa. Lutava contra qualquer um em qualquer lugar, a qualquer hora. Esse espírito é a essência do esporte. Então, apertem os cintos. Vamos mergulhar na carreira turbulenta de A Fera Holandesa. Nocautes impressionantes, desqualificações chocantes, a ascensão, a queda, o legado complicado, agressão pura e não adulterada, dons incríveis às vezes traídos pela falta de disciplina, uma história humana, triunfos e erros. Todo lutador tem uma história de origem, e a de Yvel foi forjada nas ruas duras de Amsterdã. Nascido em 30 de junho de 1976, ele veio de origens humildes, crescendo em um ambiente onde era preciso ser forte para sobreviver. É uma história familiar, não é? Um jovem com energia e agressividade em excesso encontra uma saída nas artes marciais, uma forma de canalizar esse fogo para algo produtivo, em vez de deixar queimar o mundo ao seu redor. Yvel foi inteligente o suficiente para saber que, para ser um lutador completo, ele tinha que ter um jogo de chão. Ele mergulhou no jiu-jitsu, aprimorando suas habilidades e transformando-se em uma ameaça legítima onde quer que a luta fosse. Sua carreira inicial no final dos anos 90 foi um borrão de violência, lutando em eventos europeus locais, como o Rings Holland. Ele não estava apenas vencendo, ele estava aniquilando as pessoas. Nocautes rápidos, finalizações brutais. Ele era um finalizador. Este não era um cara interessado em ir para a decisão dos juízes. Ele estava lá para acabar com a luta. E ele o fazia com eficiência aterrorizante, construindo uma reputação de atração imperdível. Seus parceiros de treino eram uma fila de lendas do combate holandês. Ele fazia parte de todo aquele ecossistema de dureza, treinando com caras que o levariam ao limite absoluto dia após dia. Esse ambiente afiou suas habilidades, mas também provavelmente reforçou aquela mentalidade agressiva de matar ou morrer. Sua reputação crescia a cada vitória. Promotores começaram a notar. Não demorou muito para que a maior promoção do planeta na época o procurasse. Pausa. Quando Gilbert Yvel chegou ao Pride FC em 1999, foi como um tubarão sendo jogado em uma piscina. Os fãs japoneses e a organização do Pride amavam o espetáculo, amavam personagens maiores que a vida, amavam finalizações violentas. Yvel era tudo isso, envolto em um corpo de 1,88 m de puro músculo e perigo.
Sua estreia foi um presságio do que viria. Ele era a personificação do ethos do Pride. Ele não estava lá para agarrar por 20 minutos. Ele estava lá para chutar sua cabeça para a terceira fila. Seu estilo de luta, uma mistura hiperagressiva de kickboxing holandês e finalizações oportunistas, foi feito sob medida para o ringue do Pride e seu primeiro round de 10 minutos. Ele se tornou uma estrela instantânea. Seu tempo no Pride foi uma montanha-russa de altos incríveis e baixos desconcertantes. Ele enfrentou uma série de lendas e assassinos: Wanderlei Silva, Vitor Belfort, Dan Henderson, Don Frye, Igor Vovchanchyn. Ele nunca fugiu de um desafio, o que é algo que você tem que respeitar. Ele entrou naquele ringue com alguns dos homens mais perigosos do planeta, e ele sempre vinha para lutar. Seu nocaute em Gary Goodridge com um chute na cabeça é um momento clássico de todos os tempos do Pride. Pausa. Não dá para contar a história do Gilbert Yvel sem mergulhar nas lutas que foram capítulos da sua própria novela. Vamos começar com um clássico: a luta dele contra o Vitor Belfort no Pride 10 em 2000. Esse foi um embate entre dois fenômenos jovens e explosivos. O Vitor era The Phenom, o Yvel era The Hurricane. Era uma luta que os fãs estavam babando para ver. Por 3 rounds, eles foram para a guerra. Yvel mostrou sua raça, aguentando alguns dos melhores golpes do Vitor, revidando com seus próprios chutes e joelhadas brutais. Ele não ganhou a luta. O Vitor levou por decisão. Mas o combate foi um atestado. Provou que Yvel podia encarar a elite do esporte e fazer um show incrível mesmo na derrota. A luta contra Gary Big Daddy Goodridge no Pride 11 é uma aula de agressividade controlada. Goodridge era um monstro, enorme e poderoso. Yvel não se importou. Ele entrou e estabeleceu sua distância com chutes longos e punitivos. Com apenas 28 segundos, soltou um chute alto de esquerda perfeito que apagou as luzes do Goodridge. Foi impecável. Técnica, timing e força. Aquele nocaute ainda aparece nos melhores momentos até hoje. Foi o furacão chegando. Destruição pura que definiu seu potencial. Nenhuma luta representa isso mais do que o combate com Ati Beckman, Fight Festival, Finlândia, 2004. Yvel discutia com o árbitro Mario Yamasaki durante a luta. Sentia que estava sendo segurado no chão ilegalmente. Em vez de tentar sair, ele perdeu a cabeça. Empurrou o árbitro de propósito para o chão e, num momento de pura insanidade, nocauteou-o com um soco. Foi chocante. Foi indefensável. Foi desqualificado e recebeu longa suspensão. Vamos ser sinceros, não dá para falar do Gilbert Yvel sem dedicar um capítulo inteiro às polêmicas. A ficha corrida do cara é quase tão longa quanto a lista de nocautes. Aquele incidente com o árbitro Mario Yamasaki não foi um caso isolado. Foi o exemplo mais extremo de um padrão de comportamento. Foi um momento chocante que o baniu de lutar em vários países e o tornou persona non grata em muitas organizações. Isso pegou, uma mancha impossível de lavar. A Comissão Atlética de Nevada negou-lhe inicialmente uma licença. Ele foi forçado a pedir desculpas e tentar provar que havia mudado. Mas o nocaute no árbitro foi só a ponta do iceberg. Houve também o infame dedo no olho. Contra Don Frye no Pride, Yvel tentou arrancar os olhos de Frye. Dedo no olho, uma das jogadas mais sujas. Frye ficou mais bravo e finalizou Yvel. A imagem de Yvel recorrendo a isso foi condenável. Isso reforçou a narrativa. Ele não respeitava regras nem adversários. Quando as coisas apertavam, seu instinto era quebrar as regras. Isso o tornava um risco. Como promover um atleta quando há medo que ele surte e descredite o esporte? Pausa. Então, como era lutar contra Gilbert Yvel? Aterrorizante. Seu estilo era construído sobre uma base de agressão pura e inalterada. Ele era um lutador de pressão antes mesmo de o termo ser popular. Desde o gongo inicial, ele estava na sua cara, distribuindo bombas. Sua arma principal era seu Muay Thai de classe mundial. Ele tinha um jab rápido que usava para preparar seus golpes potentes, mas ele não estava procurando te boxear. Ele estava procurando te decapitar. Seus chutes eram lendários.
Ele conseguia dar um chute alto com a velocidade de um jab e a força de uma marreta. Ele também tinha chutes baixos brutais que derrubavam os oponentes, imobilizando-os antes de ir para o abate. Mas ele não era apenas um lutador em pé, especialmente em seus primeiros dias. As pessoas esquecem que Yvel tinha um jogo de finalização muito astuto para um striker. Triângulos voadores, chaves de braço, estrangulamentos. Seu atletismo permitia que ele realizasse finalizações que outros pesos pesados nem sonhariam em tentar. Isso o tornava incrivelmente perigoso nos primeiros minutos de uma luta. Você não podia simplesmente derrubá-lo para escapar da trocação, porque ele estava ativamente procurando finalizações por baixo. O problema era que esse estilo agressivo e explosivo era incrivelmente desgastante para seu gás. Se você conseguisse sobreviver à tempestade inicial, o furacão frequentemente enfraqueceria, e Yvel se tornaria vulnerável a ser dominado ou finalizado ele mesmo. Viver de lutar é brutal, meu irmão. Não é como outros esportes. Cada campo de treinamento é uma lesão. Cada luta é um acidente de carro. Para um cara como Gilbert Yvel, que lutou por quase 2 décadas, que tinha um estilo explosivo e de alto impacto, o desgaste físico era imenso. Pense na pressão sobre o corpo ao dar milhares de chutes com força total. Pense no dano absorvido em guerras contra caras como Vanderlei Silva, Dan Henderson. Essas coisas se acumulam. O corpo humano não foi projetado para suportar esse tipo de castigo ano após ano, e eventualmente ele começa a falhar. Yvel lidou com uma lista enorme de lesões ao longo de sua carreira. Ombros, joelhos, costas. MMA amplifica esses problemas. Uma lesão pode atrapalhar todo um campo de treinamento. Pode forçar você a sair de uma luta que pagaria muito. Pode atrasar sua carreira em meses ou até anos. Sabemos muito mais agora sobre CTE e os efeitos a longo prazo das concussões. Yvel tinha 38 nocautes em seu nome. Mas ele também foi nocauteado 11 vezes. E isso é apenas em suas lutas oficiais. Pausa. A carreira de todo grande lutador tem um capítulo final. E para Gilbert Yvel, os anos finais foram uma mistura de redenção e o declínio inevitável. Depois de anos sendo um dos homens mais temidos fora da América do Norte, ele finalmente teve sua chance no UFC em 2010. Foi um grande acontecimento. Parecia o culminar de sua jornada. Mas este era um Yvel diferente. Os anos de guerras, as lesões, os longos períodos de inatividade cobraram seu preço. O esporte também havia evoluído. A nova geração de pesos pesados era mais completa, estratégica, maior, mais atlética. O furacão agora estava soprando contra o vento. Sua passagem pelo UFC foi curta e sem sucesso. Ele teve um cartel de 0 vitórias e 3 derrotas, perdendo para Júnior dos Santos, perdendo para Ben Rothwell, perdendo para John Madison. Ele mostrou lampejos do velho Yvel, a dureza, a disposição para trocar golpes, mas foi, em última análise, superado. Após sua dispensa do UFC, ele não simplesmente pendurou as luvas. Lutadores são de um tipo diferente. O desejo de competir é algo difícil de extinguir. Ele continuou a lutar em organizações menores, conquistando algumas vitórias e lembrando as pessoas de que ainda tinha poder de fogo. Ele até teve uma vitória notável sobre uma lenda como Pedro Rizzo. Pausa. Então, como nos lembramos de Gilbert Yvel? Qual é o legado dele? É complicado, meu amigo. Não há uma resposta fácil. Por um lado, havia um striker incrivelmente talentoso e empolgante, um pioneiro do esporte, jogador-chave na maior era dos pesos pesados do MMA. Lutou no lendário Pride FC, um carretel de nocautes que rivaliza com qualquer um. Ele ajudou a colocar o MMA holandês no mapa. Inspirou uma geração de lutadores europeus. Pelo talento bruto e a emoção que trouxe ao ringue, merece ser lembrado como lenda. Mas há o outro lado da moeda. O legado está manchado pelas controvérsias. Dedadas nos olhos, mordidas, nocautear um árbitro. Essas ações não podem ser apagadas.
tornam um encontro de advertência. O que acontece quando o talento imenso não vem com disciplina? Um exemplo de como você pode ser seu pior inimigo. Um furacão, destrutivo, poderoso e inspirador. Punches with Shoji. Oh, good right hand by Shoji. Shoji got Bali into trouble. Bali turns his back.